5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente? E aí, Bar? Tudo bem? Tudo certo, por aqui tudo na mais santa paz. Coisa boa. Gente, então, nós estamos aqui continuando o segundo episódio da nossa série Histórias de Balé, que você acha que conhece, mas não conhece. E qual será o balé que nós vamos esmiuçar, que nós vamos aprender hoje nesse episódio, Bah? Gente, o tema de hoje, na verdade, o balé que a gente vai esmiuçar pra vocês hoje, é um que eu tenho certeza que todo mundo vai falar assim, não, mas eu conheço o solo. Você conhece o solo, gata. Agora eu quero saber um filho de Deus pra me contar a história completa do balé Esmeralda. Vocês sabiam que Esmeralda é um balé com atos e que tem vários personagens que, inclusive, são baseados na história do Corcunda de Notre Dame de Victor Hugo? Você sabia, Prof. Tati? Pois então, eu achava que sim, mas confesso que até fazer a pesquisa eu fiquei na dúvida, porque a gente só conhece esse balé por partes. Exatamente. E aí, às vezes, a gente fica assim, tá, mas é Esmeralda Cigana? Porque o filme da Disney, que tem um desenho animado, ficou muito famoso, mas principalmente pelo personagem Quasimodo, que é o Corcunda. Sim. Se eu não me engano, na história da Disney, a Esmeralda, ela é uma coadjuvante, Isso. Não é protagonista como o balé. E aí nós estávamos um pouco na dúvida, ou se tinha a ver Esmeralda com o balé Jules, mas a gente já tinha feito uma pesquisa sobre esse balé, então nós sabíamos que não era o caso, mas a gente queria saber, afinal, qual é o caso desse balé, Exatamente. E vocês podem perceber que essa música do solo do balé Esmeralda, gente, ela é muito famosa, que é aquela que as bailarinas dançam com um pandeiro, que tem que ficar batendo o pezinho no pandeiro ali naquela diagonal infernal, que todo mundo acha lindo, mas é um inferno treinar aquilo. Mas ela, como a Tati falou, é muito famosa, os solos, o pas-de-deux, de forma, assim, por partes. O balé inteiro, pelo que a gente pesquisou, ele é dançado em muito poucas companhias fazem este repertório. E sim, ele é baseado na história do Corcunda de Notre Dame, só que desta vez para o balé, que é em 3 atos, com coreografia e libreto de Perrault, música de Puccini, cenários de Grieve e figurinos de Couper. Estreou 9 de março de 1844 no Her Majesty Theatre em Londres, com Gris, Perrault, Saint Leon e Colomb. Gente, olha o nível desse balé, só galera de peso fazendo roteiro, fazendo música. E é baseado nesse romance do Corcunda de Notre Dame, de Paris, de 1831. Mas, infelizmente, o repertório ele não teve toda a visibilidade que ele poderia ter tido comparado ao solo e ao pas-de-deux. Acredito que pela música ser forte, ficou muito visível para competições. As pessoas gostam muito de escolher este repertório para fazer solo de competição. Mas o balé em si, ele não é muito visto, tanto que se você perguntar para qualquer bailarina, eu acho que assim, gente, uns 80% não sabe a história completa, tá? E a gente vai falar sobre isso, a gente trouxe aqui as referências do site Cial e da Oxford Referência pra vocês, pra gente aqui esmiuçar mesmo esse balé, porque ele é lindo, vale a pena assistir e as músicas são maravilhosas. É isso aí, então bora começar pelos personagens que compõem essa história. Então, nossa protagonista é a Esmeralda, que é uma jovem e bela cigana. Depois nós temos o Pierre Gringoire, que é um poeta salvo da morte por meio de um casamento de fachada proposto pela cigana.
Ah, meu Deus, já começa o negócio aí. Oi, como assim? Em breve vocês entenderão. Também temos o Claude Frollo, que é um arquidiácono de Notre Dame. Então, ela é uma figura aí, é o meio vilão da história, vamos dizer assim. Quasímodo, que como nós já falamos, é o famoso capanga corcunda do diácono, certo? Ele trabalha a mando deste diácono. Temos também o Febo, que é o belo capitão dos arqueiros do rei, que é o par romântico da Esmeralda. E temos a Flor de Lis, que é noiva do Febo. Oi, mas como assim? O Febo não é par romântico da Esmeralda e agora vem a informação que existe uma noiva? Sim, gente, que como a maioria dos balés românticos de repertório, sempre tem um triângulo amoroso, alguém que quer casar, mas o outro que não quer casar, uma certa briga. Mas agora a gente vai começar a explicar tintim por tintim e vocês vão entender. Então, sigamos. Começa a história, então, com a bela cigana Esmeralda casando-se com o poeta Pierre Gringoire para salvá-lo da morte das mãos do rei cigano. O noivo está apaixonado por sua nova noiva, mas ela deixa claro que o casamento é estritamente de conveniência. Ou seja, começa a história, então, com a Esmeralda propondo um casamento de fachada, vamos dizer assim, só para salvar este personagem e para demonstrar como ela é uma pessoa boa, como ela é uma pessoa gentil, que faz o bem. Então já começa abrindo a história mostrando essas características da nossa heroína, né? Acontece que Gringoire não é o único apaixonado por Esmeralda, pois o arquidiácono da Catedral de Notre Dame, Claude Frollo, está perigosamente obcecado pela garota e ordena que seu capanga corcunda, chamado Quasímodo, a sequestre. Ele quer se apossar dessa menina. E o que acontece, Bá? Então, quando Quasímodo ataca Esmeralda na rua, ela é resgatada pelos arqueiros do rei, liderados por seu belo capitão Febo, que captura Quasímodo. Eles planejam torturá-lo, mas Esmeralda pede sua libertação. O corcunda fica profundamente comovido com a gentileza dela e Febo fica encantado com a garota e dá a ela um lenço que lhe foi dado por sua noiva Flor de Lis. Gente, esse Febo danado, hein? Danado demais. No dia seguinte, Flor de Lis e sua mãe fazem uma grande celebração por seu noivado com Febo, que está distraído por pensamentos de Esmeralda. Ela chega para entreter os convidados, mas fica com o coração partido ao ver o noivo de Flor de Lis não é outro senão seu amado Febo. Flor de Lis percebe que Esmeralda está usando o lenço que deu a Febo e, percebendo que ele se apaixonou por outra com raiva, cancela o noivado. Febo parte com Esmeralda. Sozinhos em uma taverna, os dois declaram seu amor um pelo outro sem saber que o arquidiácono Frollo também está lá espionando-os. Pegando uma adaga que roubou do quarto de Esmeralda, Frollo se esgueira por trás dos amantes e esfaqueia Febo, que cai inconsciente no chão. Frollo chama as autoridades, mostra-lhes o corpo de Febo e a adaga que foi usada para apunhalá-lo, identificada como sendo de Esmeralda, e a pobre menina é levada e condenada à morte. Gente, é bem dramático. Pesou, mas não acaba aí a história, não pode acabar assim, né? Não, calma que sempre tem uma reviravolta aí nesse negócio, gente. Então, na madrugada seguinte, uma festa chamada Festival dos Loucos está em andamento e Esmeralda deve ser enforcada pelo assassinato de Febo. Seus amigos e Gringoire estão todos presentes e se despedem dela, enquanto Frollo, o arquidiácono, assiste em triunfo.
Assim que Esmeralda é conduzida para a forca, Febo chega vivo e bem, tendo sobrevivido e se recuperado do esfaqueamento. Ele revela que o verdadeiro culpado é Frollo e anuncia que Esmeralda é inocente de qualquer crime. Frollo pega uma adaga e tenta se livrar deles, mas Quasímodo, lembram do nosso querido Corcunda, arranca a adaga de seu mestre e o esfaqueia até a morte. Opa, meio pesado, não, gente? É. Esmeralda e Febo se reencontram alegremente. Olha, gente, depois de muitas reviravoltas, depois a gente achar que a mocinha, que a heroína ia se dar mal, ia ser punida, não, a justiça se reestabelece e o Quasímodo, então, para retribuir a gentileza que a Esmeralda fez para ele lá no início da história, bem simples, gente, vai lá e mata o chefe. É verdade. Ai, gente. O mais engraçado é que a gente consegue perceber aqui várias nuances da história do Corcunda de Notre Dame nesta variação, vamos dizer assim, da história do balé, que já é mais voltado à vida, né? O relacionamento entre o Febo e a Esmeralda, mas ainda assim tem várias nuances. A questão do Frollo ser extremamente obcecado por ela, isso também tem, tanto no livro quanto na história da Disney. A questão do Febo sobreviver, porque no filme ele leva uma flechada, cai no lago, a Esmeralda salva ele e o Quasímodo o esconde. Na verdade, o Quasímodo meio que ajuda eles a se salvarem e tudo mais. E, bom, na verdade eu falei espanhol, mas na verdade é francês, porque o Victor Hugo é francês, é uma história francesa, se passa em Paris. E o que eu lembro é que o Frollo, ele queria dizimar todos os ciganos, todas as pessoas que não eram francesas de Paris. Então ele faz meio que uma caça aos ciganos e quer encontrar o Pátio dos Milagres, que era onde eles se escondiam. Então meio que a história se passa por isso aí. É claro que não é tão aprofundado, né, nessa parte, mas a gente já consegue ver algumas nuances e isso é bem interessante, principalmente para as pessoas que gostam, né, Tati, da história do Victor Hugo, gostam do livro. Eu particularmente amo, eu acho que é o único musical que eu ainda não assisti pessoalmente. Eu sou muito fã desse musical. As músicas são muito voltadas, assim, uma pegada meio católica, porque se passa em Notre Dame. Então as músicas são... elas são muito tocantes. Eu adoro. O desenho eu acho lindo, porque colocaram realmente músicos da Broadway, músicos de orquestras pra tocar e fazer o filme. E o filme é maravilhoso. É Sim. Antigo, é um pouco pesado. Eu não acho que ele é um filme infantil. Mas eu indico todo mundo assistir, porque o Corcunda de Notre Dame é muito bem feito. É igual a Bela e a Fera, de musical, assim. É muito bem feito. Sim. Sabe que eu acho que na época do lançamento do Corcunda de Notre Dame, eu não... Aí que tá. Eu acho que eu assisti, mas eu não lembro da história. Então eu não devo ter assistido. Não lembro. Até fiquei com vontade de assistir novamente pra ver se eu, né, por conta da história, né, pra saber. Sim. Mas, e pra ver se eu vi ou não. Realmente ficou essa lacuna, né? Sim. E, gente, então essa personagem realmente tem as reviravoltas, tem as peripécias, como tem as outras histórias. Mas eu lembrei de uma coisa interessante de contar pra vocês, que eu acho que a Prof. Bá talvez também não saiba, de uma experiência que eu vivi. Eu nunca dancei esse balé. Tu já dançou esse balé, Prof? Não, eu só fiz uma sessão de fotos com essa roupinha da Esmeralda, porque eu queria tirar uma foto com o pandeirinho dela. Meu pai toca pandeira, eu queria tirar foto com a roupa e o pandeirinho. Mas eu nunca dancei. Só foi pra tirar foto. Aí, detalhe. Então, e agora, sabe, não é sobre isso que eu quero falar, mas a roupa da Esmeralda no filme da Disney é bem parecida com o figurino do balé. Muito parecido. Né? E ela no desenho é muito linda. Ela é muito linda. Eu sei que tem um filme que foi a Selma Hayek que fez o papel da Esmeralda. Tem um filme com ela, assim, de pessoas. Do Corcunda de Notre Dame, muito antigo. E eu sei que é ela que faz a protagonista. Live eu adoro action, esse filme, mas é também voltado mais
a Esmeralda do que ao Corcunda em si. O desenho já é mais a história do Corcunda e tudo mais. E assim, uma curiosidade, porque eu gosto muito desse filme, ele dublado aqui no Brasil, quando fez essa dublagem, o Brasil não ficou para trás. Eles contrataram cantores, orquestras profissionais para dublarem o filme, para ficar tão bom quanto o inglês. Então, assim, acho muito digno. Bom. É muito bom. Gostamos de altos padrões, né? É verdade. Então, não, mas sabe o que eu lembrei, Prof. Bá? Porque a variação da Esmeralda, gente, pra quem ainda não citou, é aquela que tem aquela música. Pararam, par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 am, pararam, pararam. Certo? Ela tem essa questão do pandeiro muito marcada. E aí eu tive uma experiência que foi bem bacana pra mim enquanto professora, que aconteceu no ano passado, que eu dei a aula para uma menina que tinha 8 anos e que é autista. Num nível bem alto, nível 3. E ela tinha momentos que ela conseguia verbalizar, mas era bem pouco. E na aula era eu e ela. E eu sempre em busca de atividades que a motivasse e que ela conseguisse engajar o corpo, porque ela tinha uma certa dificuldade com os membros inferiores, ela não conseguia agachar, então era uma tarefa bem árdua, mas assim, muito boa, assim, muito gratificante, porque era um desafio, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, a aula era uma aula de dança, de movimento, de expressividade, né? Mais do que balé propriamente dito. E aí eu me lembro de ter encontrado numa sacola cheia de coisas, chocalhos, flores, bola, um pandeiro. E eu me lembrei, vamos trabalhar a variação, óbvio, né, gente, de um jeito bem lúdico, né, todo modificado. Vamos trabalhar a variação da Esmeralda com o pandeiro. E aí que a variação se transformou em, basicamente, a menina bater o pandeiro no ritmo proposto pela música em diferentes partes do corpo dela. E a gente trabalhou sempre uma mesma sequência. Tipo, cotovelo, ombro, 2 vezes cotovelo, 3 vezes o ombro. E por um bom tempo a gente ficou trabalhando. Gente, é impressionante, assim. Eu via que ela se animava muito quando a gente falava na história do pandeiro. Ela reconhecia a música, ela é uma criança muito musical. E foi uma experiência muito legal, que, óbvio, a gente pode fazer isso com outros balés também. Mas, pra mim, a minha história pessoal com a Esmeralda tem a ver com essa aula, com essa aluna, assim, que foi uma experiência desafiadora, mas parece que depois que virou a chavinha, tudo melhorou. Ah, que legal. Eu nunca trabalhei com aula de ritmos com balé Esmeralda. Trabalhei com outras músicas, mas não Esmeralda. Mas isso que você falou tem todo sentido. E fica a dica, pessoal, aí pra quem dá aula de balé, principalmente pra crianças, que essa parte lúdica é de extrema importância, se vocês quiserem. A dica aí da Prof. Tati pra colocar nas aulas de vocês. Aí eu acho que tudo é válido, né? Porque as crianças adoram aulas diferentes. E hoje a gente compete com a tecnologia, né, gente? Com as telas. Então, tudo que vocês puderem fazer de diferente pra deixar a aula o mais agradável e divertida possível pra elas. Aí eu acho super válido. Parabéns, Prof. Tati. Obrigada. Estamos aí. E aí, vai, conta pra gente. Tem uma curiosidade, né? Que tem a ver com o padedê da Diana e Acteon. Conta pra gente. Sim, é verdade. Em algumas versões sobre sua origem, dizem que ele foi coreografado por Marius Petipa e fazia parte originalmente de sua remontagem do balé La Esmeralda, de Jules Perrault. Em 1931, a Agripina Vaganova teria recoreografado a peça nos moldes que conhecemos hoje. Porém, há quem diga que ele nasceu de uma passagem de Le Roi Caudel, não sei se fala assim, Candole, como que fala, Prof. Tati? Você que é a não sei. Master do francês. Eu chutaria que é Le Roi Caudel, mas eu não sei, gente, se é assim que fala. É um francês bem... Vamos falar por extenso como lê em português. Roi Candaule. Candaule, isso aí. Se for em português, a gente sabe tudo.
Um divertimento conhecido com Padiane ou Les Amours de Diane a partir do ato 4º. Hoje em dia, o pas de deux Diane Action tornou-se uma peça popular no repertório das companhias de balé, assim como no circuito de competições, e esse equívoco de suas origens se espalhou a partir do boca a boca apenas. E isso, gente, a gente consegue perceber o quão importante é a gente estudar balé se a gente está dentro dessa área. Porque vocês imaginam, Esmeralda, igual a Tati falou, é um balé que é lá das joias, né, do Jules, ou é um balé que tem a ver com alguma outra coisa. Não, é o balé Esmeralda, baseado na história do Corcunda de Notre Dame, e isso acontece com vários outros repertórios. A gente estava conversando aqui, por exemplo, Cipollina é um balé que a gente vê muito solo dele em competições, o do Arlequinade também a gente vê muito em competições, mas eu particularmente eu não sei a história desses balés, eu nunca vi o balé inteiro, então isso é uma reflexão. Essa série que a gente tá montando aqui pra vocês é uma reflexão pra vocês perceberem que se está dentro do mundo do balé, é interessante a gente estudar, né, Tati? A gente conhecer cada vez mais, até pra trazer coisas diferentes, porque a gente vê muito o mesmo sempre, o mesmo repertório, a mesma montagem, as mesmas ideias. A gente pode trazer outras ideias, buscando novos repertórios, ou repertórios que são pouco conhecidos, né, prof? Sim, essa é uma fonte muito bacana para quem tá na área, porque a internet nos propicia assistir vídeos de quase tudo que foi montado e gravado pelo mundo de qualquer balé. Então, para quem trabalha com crianças, dá sim para montar uma aula temática, por exemplo, com o balé da Esmeralda, né? Dá para, óbvio, a gente não vai trabalhar a história toda, mas só essa história do pandeiro é bem bacana. E outros balés dá para fazer a mesma coisa. Com as crianças maiores ou adolescentes ou adultas, a gente pode trabalhar partes da variação, né? A gente desmembra, então, as partezinhas, né? E vai trabalhando. É muito legal, porque daí a gente tá trabalhando dentro dessa cultura proposta pelo balé. Então, tá difundindo essa história que se mantém ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, vai trabalhando essa parte técnica, né? E eu acho bem importante. Outra coisa que eu e a Bá estávamos falando antes, no nosso aquecimento aqui, é o quanto essa famosa variação, que é dançado muito em festivais competitivos, a variação da Esmeralda e do pandeiro, como ela é difícil, porque tecnicamente a bailarina, ela tem que ter um perfil de perna alta. Sim. Tá? Porque é sempre a bailarina segurando. Vejam se vocês conseguem imaginar. O povo que é da dança, acredito que já tenha visto várias vezes, mas quem não é? Imagina uma pessoa com sapatilha de ponta, né? Subiu na ponta, segurando o pandeiro acima da cabeça. Em vários momentos, uma das pernas precisa subir e bater nesse pandeiro que tá lá em cima, gente. Sim. Não, fora o controle que essa pessoa tem que ter, né, prof? Isso. Porque, tipo assim, o menor ângulo de perna alta que temos no balé, meus amores, é 90 graus, entendeu? Então, assim, a bailarina sendo modesta é no 90 ali, então... É verdade. Não tem como não ter uma perna alta e um certo controle de subir essa perna alta, né, Tati? Muito controle, flexibilidade, força, muita força, tanto no tornozelo para manter essa base na ponta, como nessa perna que sobe. E como a música ela não é rápida, e mais controle ainda, né, gente? Então, assim, ó, quem dança, essa hora começa a escorrer um suorzinho pela testa, porque sabe da dificuldade que é, né? Não, e fora, a gente não pode esquecer que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é o borogodó, vamos dizer assim, que a Esmeralda tem. Então você tem que ter toda uma expressão, tem que ter uma presença de palco pra dançar a Esmeralda, que eu particularmente, se eu fosse professora de várias alunas que eu vi competindo com este solo, eu escolheria outro, porque tem alunas que não têm o perfil pra dançar. Gente, vamos falar isso. Existem alunas que têm perfil pra dançar certos tipos de solo, e existem alunas que não têm perfil pra isso.
Não adianta. Porque ou você trabalha por bastante tempo o solo com a aluna, mostra pra ela como que é a história, como que é a personagem, igual no teatro mesmo. Sim. Ou então você escolhe um solo, talvez se é uma menina que é mais delicada, tem o solo de Aurora, tem um solo de, sei lá, da Fada Açucarada, tem, assim, eu acho que todo o trabalho que a gente tem que desenvolver com a aluna, antes de tudo, é teórico, galera. Isso aí, ó. Assim, ó, mas várias meninas que olhavam, nossa, que técnica, que lindo, que giros perfeitos, perna alta. Mas a menina com a carinha, assim, de... sabe? E uma carinha, assim... Aí que tá. Mas isso é muito por conta da professora, do professor, da coreógrafa e do coreógrafo. Tem que fazer esse trabalho prévio. Tem que conhecer o seu aluno ou a sua aluna muito bem, e aí se ou cria um solo livre, né? Ou se tem que ser repertório, estuda bem as características desse personagem, como a Bá tá falando. Porque cada pessoa tem uma energia. Tem pessoas que têm uma energia mais introvertida, tem pessoas que têm uma energia mais forte, marcante. Então, vai muito do conhecimento, da pesquisa e da sensibilidade da professora ver, porque tem uma infinidade de solos, gente, tem muitos solos dentro de balé de repertório, tá? Então, assim, que contempla várias energias de aluna, mas realmente, eu também me lembro de assistir cada coisa que a gente vê que não é culpa de quem tá dançando ali, que a pessoa... ela tá dando o máximo de si. Só que a energia natural dela, seja que a gente pode dizer assim, não é aquela. Aí precisa de muito trabalho, que é um trabalho de interpretação mesmo, de expressividade teatral. Daí precisa, muitas vezes, a ajuda de um professor de teatro, que vai intervir, vai trabalhar bastante para melhorar essa expressividade. Super geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente os ensaios estão focados na dança, nos giros, no andeor, na perna esticada, na memorização correta da sequência. E esse lado da expressividade fica um pouco deixado para trás. A Esmeralda, realmente, ela já começa esse solo, ela bate o pandeiro e olha para o público assim, e faz um épaulement, naquele movimento de ombros, ela se torce toda. Então, tem que ter uma energia... Um carão, tem que ter o sangue no olho, como a gente fala, né? Exato. Até pra não exagerar demais, porque eu já vi... Aí o outro lado da moeda é a aluna exagerar demais, acabar meio que talvez sexualizando demais, ou criando uma caricatura pro personagem que não é bem assim, ou trazendo uma área mais nobre, uma coisa mais elegante, sendo que ela é uma cigana. Então, é complicado. Eu acho, particularmente, um dos solos mais complicados que eu já assisti, pra você ter ali, encontrar a expressão do personagem, gente. Não é fácil, meus amigos, mas com o trabalho, igual a Prof. Tati falou aí, com o professor de teatro, talvez se precisar, né? Eu acho que é o caso dessa variação desse personagem. Faz toda a diferença, né, Tati? Faz. Aliás, gente, isso é muito importante. Há uns 2 finais de semana atrás, teve um festival de dança que é bem famoso aqui em Porto Alegre. Ele foi realizado, por enquanto, de participação infantil e juvenil. E eu vi muita coisa bacana e... muita coisa que poderia ser melhor no sentido da expressividade, né? Porque a gente precisa dar importância, quando a gente escolhe interpretar um personagem ou interpretar uma alegoria, né? Que é, por exemplo, sei lá, nós vamos interpretar o calor, não é um personagem, mas qualquer alegoria, qualquer objeto inanimado, tudo tem alguma característica. Sim. E na dança a gente precisa transmitir essa característica, que é aquela coisa que a gente falou lá no nosso primeiro episódio, já quando a gente falava sobre a criatividade, que é trazer um colorido, que é trazer um sabor, que é trazer uma coisa diferente para além da técnica correta. Isso faz o que o balé seja arte e não somente esporte, né? Sim. A parte técnica seria quase esportiva e a parte artística seria essa expressividade. Então, fica a dica. É muito importante, gente, estudar as historinhas, tá? É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários
tanto lá no nosso Instagram quanto aqui no Spotify, sugestões de temas, outros balés que vocês queiram saber a história, que vocês queiram conferir aqui com a gente, que a gente traz pra vocês com muito amor e carinho, tá bom? Não deixem de seguir o nosso Instagram, o perfil é o @5678podcast. E conta aqui pra gente se vocês já dançaram Esmeralda, ou se não, Prof. Bárbara e Prof. Tati, eu já sabia a história inteira. Quem não sabe? Tudo bem. Deixa aqui pra gente que a gente quer saber também. A gente não sabe. Só na sinceridade, né, gente? Então tá bom, gente. Até a próxima. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau.